Donald Trump começou o seu mandato Trump 2.0 com tudo. Já assinou várias ordens executivas nas primeiras 48 horas de mandato relacionadas ao mercado cripto. A SEC lançou a Operação Cripto 2.0 e o Trump pode ter dado o primeiro passo ao que pode vir a ser essa reserva de cripto, de bitcoins do governo americano. Na verdade, uma reserva de altcoins. O governo americano vai sair comprando altcoin. Será que isso vai acontecer mesmo, cara? Bom, vamos analisar tudo isso que saiu ao longo dessa última semana, esse começo de governo Trump, e entender os impactos que tudo isso pode ter no mercado cripto e principalmente se tudo isso está acima ou abaixo da expectativa que a gente tinha para esse começo de governo e como que o mercado pode reagir ao longo dessas próximas semanas, esses próximos meses. Gabriel, será que agora o Bitcoin bate $50 mil se tudo isso daí continuar saindo? Vamos discutir cada um desses pontos, vamos chegar nessas conclusões juntos. Lembrando que eu sou Gabriel Birles, esse meu canal é um novo canal de análise de cripto e para te ajudar a investir em cripto do jeito certo. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui para a gente bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Bora! Pessoal, vamos lá. Esse vídeo não é um vídeo que estava programado para sair aqui no canal, mas eu resolvi fazer porque as notícias que saíram foram muito positivas e eu resolvi vir dar a minha visão aqui. Muitos de vocês me mandaram mensagem no privado pedindo para eu vir analisar tudo que tinha saído, essas notícias que tinham saído. Normalmente esses vídeos não vão tão bem assim no canal, então seria bem legal se vocês fortalecessem aí, deixassem o like e tudo mais, para garantir que o vídeo vai ter um resultado legal. Mas vamos lá, vamos fazer um recap, fazer uma avaliação do momento da posse do Trump até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo no dia 24/1, sexta-feira, beleza? Vamos lá, o que aconteceu ao longo dessa semana? Nas primeiras 24 horas, a gente teve nenhuma notícia positiva relacionada a cripto. E esse era um grande medo que a gente tinha dentro do mercado, que o catalisador macroeconômico não estava tão legal assim, taxa de juros não ia ter cortes provavelmente no primeiro semestre, e poderia ser que depois do Trump assumir, que rolasse uma decepção, um grande banho de água fria em relação ao impacto do Trump no mercado. Ou seja, o Trump utilizou cripto como uma estratégia de campanha e vai completamente ignorar o mercado daqui para frente. Não parece que é o caso, né? Depois das primeiras 24 horas mais mornas, sem nenhuma notícia positiva, a gente teve logo na terça-feira, se eu não me engano, um release, uma divulgação da SEC falando sobre a Operação Cripto 2.0. A SEC é a agência do governo americano que ela cuida do mercado financeiro. Ela regula o mercado financeiro e investimentos ao redor dos Estados Unidos e ela é a agência que tem esse poder de definir se o mercado cripto é regulado ou não e o que você pode fazer em torno de cripto dentro dos Estados Unidos. E eles lançaram essa SEC Crypto 2.0, Operação SEC Crypto 2.0, agindo junto com o Chairman, que é o cara à frente da SEC agora, o Ueda. Anunciamos a formação de uma nova força-tarefa cripto. O que é essa nova força-tarefa cripto? E eles falam que hoje a SEC, junto com o Chairman Mark Ueda, está lançando uma força-tarefa dedicada para desenvolver um framework, um padrão regulatório compreensivo e claro em relação ao mercado cripto. Porque o compreensivo e claro é muito importante. Ao longo do último mandato, do último governo americano, rolou o que ficou conhecido como a Operação Choke Point de estrangulamento. A Operação Choke Point ficou conhecido como uma operação de abuso de poder por parte da SEC para atacar e estrangular o mercado cripto. Então a SEC chegou e falou assim, o XRP está sendo processada. Por que eu estou sendo processada? Porque você não está seguindo a lei. Que lei? Não tem lei nenhuma falando de cripto nos Estados Unidos, não tem nenhuma regulação falando de cripto. Como que eu posso não estar seguindo a regulação se a regulação não existe? Você não está seguindo, toma aqui esse processo de 1 bilhão, você vai ser obrigado a fechar. Ou bancos nos Estados Unidos inteiro, a partir de agora vocês não podem dar linhas de crédito para empresas de cripto. Vocês não podem mais emprestar dinheiro para nenhuma empresa de cripto nos Estados Unidos. Obviamente, muitas empresas de cripto faliram por causa disso. Não, mas por que a gente não pode emprestar dinheiro para empresas de cripto? Tem um monte de startup legal aqui construindo coisas em blockchain. Não pode, tô mandando. Essa foi a Operação Choke Point, que afastou completamente o mercado cripto dos Estados Unidos e causou o fechamento e a falência de muitas empresas do mercado.
Essa foi a postura da última administração da SEC em torno do mercado cripto. Por isso que a gente vê essa operação Cripto 2.0 e vê aqui eles falarem sobre um framework regulatório, um padrão regulatório claro e compreensivo, é algo que aparenta ser muito positivo para o mercado. Tá? Por quê? Porque antes não tinha padrão regulatório. Agora, se você tem pelo menos as regras do jogo para seguir, mesmo que elas não sejam extremamente permissivas, isso já é algo positivo para o mercado. Essa foi a primeira sinalização positiva. Eu vou fazer aqui uma cronologia dos fatos, tá? Eu vou explicar como é que foi essa semana para o mercado cripto, passando pelos fatos um a um. Esse foi o primeiro release da SEC. Na minha visão, a notícia mais positiva da semana, o que mais pode ter impacto no mercado cripto de um ponto de vista não apenas de preço, mas de um ponto de vista de crescimento. O mercado cripto ter as infraestruturas e o que ele precisa para crescer nos Estados Unidos é muito importante, pode ter um impacto muito positivo para o mercado. Isso nos leva ao dia de ontem, onde a senadora Cynthia Lummis, quem que é a senadora Cynthia Lummis? Senadora Cynthia Lummis é a senadora responsável pelo Bitcoin Act. Ela que liderou, escreveu aquele ato que fala sobre a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, e ela é uma senadora amplamente, abertamente pró-cripto, Bitcoiner. E ontem ela postou nas suas redes sociais, ela divulgou que ela estava honrada em liderar o Comitê de Ativos Digitais do Senado. Um subcomitê, na verdade, dentro do comitê bancário do Senado americano. Ela a líder desse grupo, desse Comitê de Ativos Digitais, um novo grupo criado dentro do governo americano. Isso foi uma das promessas feitas por Donald Trump, voltado para criptoativos. Ela fala, Digital Assets are the future. Os Estados Unidos é o futuro. E se os Estados Unidos quer se manter na liderança global da inovação financeira, o Congresso precisa urgentemente ter um apoio legislativo bipartidário para construir um framework regulatório compreensivo para ativos digitais que reforçam a liderança do dólar com uma reserva estratégica de Bitcoin. Isso, obviamente, foi uma sinalização muito positiva para o mercado. Opa, boas coisas positivas estão por vir. Por quê? Porque a Cynthia Lummis agora, uma pessoa extremamente pró-Bitcoiner, ela vai ter, muito provavelmente, o apoio e o espaço devido para construir legislações, construir coisas positivas em relação ao mercado. Eis que, a partir daí, a gente chega ontem mesmo na fala do presidente Trump em Davos e logo em seguida a assinatura de uma série de ordens executivas para cripto. E aí que as coisas ficam interessantes. Vamos ouvir aqui então o que o presidente falou lá em Davos sobre o mercado cripto. Será que tem como colocar legenda? Não tem. Vai ser legenda mesmo, eu traduzo para vocês. Vamos lá. Reduce the cost of virtually all goods and services. It'll make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. Legal. Aqui ele fala, é engraçado como o Trump fala, né? Às vezes ele parece um robô. Mas aqui ele fala algo que ele já tinha falado em outros momentos dentro da sua campanha sobre transformar os Estados Unidos na capital mundial da inteligência artificial e cripto. Isso aqui é muito importante. Um dos pilares do governo Trump 2.0, manter e reforçar a soberania americana ao redor do mundo. E uma das formas de você fazer isso é a soberania tecnológica e econômica. Os Estados Unidos, ao longo da última década, ele vem perdendo muito da sua soberania, principalmente tecnológica, fuga de cérebros, e a China ganhando muita liderança, principalmente na construção de inteligência artificial e semicondutores. Tecnologias que são hoje as tecnologias ditas como as mais importantes do mundo. Mas o mais importante aqui é que logo em seguida do Trump falar isso, saem uma série de ordens executivas relacionadas a cripto. Lembra, eu fiz vídeo semana passada, se eu não me engano, falando sobre as expectativas após do Trump. Eu falei, cara, vamos ver se logo nos primeiros dias já começam a sair ordens executivas, notícias positivas relacionadas a cripto. E vamos ver se nos primeiros 100 dias as coisas começam a sair do papel, beleza? Isso daqui foi uma sinalização muito positiva de que, não, o Trump não usou apenas cripto como um argumento, uma pauta eleitoral. Realmente parece que
ativos digitais e cripto serão uma prioridade dentro do seu governo, principalmente do ponto de vista de tecnologia, mercado financeiro e no mandato da SEC. A própria SEC falou, ó, vamos olhar, vamos cuidar de cripto, e aí o presidente americano lançou uma série de ordens executivas dentro desse documento chamado Fortalecendo a Liderança dos Estados Unidos no Mercado Financeiro Digital, de finanças, Digital Financial Technology. Então a tecnologia de finanças digitais. E aqui eu vou ler junto com vocês essas ordens executivas, tá? E vou traduzindo aqui e destacando tudo que eu achei bem interessante. Esse documento, cara, eu fiquei bem otimista, eu gostei bastante dele, eu gostei bastante do que eu vi e eu tô bem otimista com os possíveis impactos que ele vai ter no mercado como um todo. Então vamos lá aos focos, aos objetivos dessas ordens executivas assinadas pelo presidente. Primeiro, proteger e promover a habilidade de indivíduos e do setor privado de acessar e desenvolver a tecnologia de Public Blockchain Networks. Então, basicamente, proteger a habilidade, a possibilidade, né, o direito de usuários, cidadãos americanos e empresas, investidores americanos a terem acesso à tecnologia de blockchain e ativos digitais, principalmente comentando sobre questão de participação em mineração e validação e também o direito à autocustódia, à propriedade privada. Proteger e promover o acesso bancário às empresas de cripto, algo que, como eu falei, acabou sendo restringido pela Operação Choke Point ao longo dos últimos anos nos Estados Unidos. E aqui algumas coisas que aí já são mais interessantes. Promover claridade regulatória e certainty built on technology neutral regulations. Então, construção de regulações neutras em relação a essa tecnologia. Ou seja, não vamos atacar a indústria a troco de nada. Frameworks, ou seja, padrões regulatórios que levam em conta uma tecnologia emergente, uma transparência na tomada de decisão e, obviamente, um padrão regulatório e jurídico muito bem definido. Ou seja, definir regras muito bem feitas que sejam imparciais e que não ataquem essa indústria. E por fim, uma medida muito interessante também de limitar, ou seja, proibir o desenvolvimento de CBDCs, que são aquelas moedas governamentais digitais que a gente sabe que é claramente uma medida totalitária, nada tem a ver com cripto e é só uma forma do governo conseguir rastrear as suas transações financeiras, algo muito discutido, Drex, por exemplo, aqui no Brasil. E vocês devem imaginar que uma tecnologia com essas características, o estrago que ela pode fazer na mão de um governo. Então aqui priorizando claramente a liberdade, a privacidade individual do indivíduo americano, proíbe-se a construção dos Estados Unidos de alguma CBDC. Dito isso, a gente entra aqui no que foi mais discutido e chamou mais atenção disso, tá? Essa ordem executiva, ela estabelece a criação de um working group, um grupo consultivo, uma força-tarefa para desenvolver tudo isso que foi definido aqui, e ela fala justamente de que em 180 dias esse grupo, essa força de trabalho precisa emitir um relatório, submeter um relatório ao presidente junto com o desenvolvimento dentro dessa proposta regulatória e legislativa. Então a gente deve ter dentro dos próximos 180 dias, ou seja, dos próximos 6 meses, um desenvolvimento, essas regras regulatórias saindo do papel, beleza? E aqui o que mais chamou a atenção foi isso aqui, ó. O grupo de trabalho deve avaliar a potencial criação e manutenção de um stockpile. Stockpile lê-se um estoque de ativos digitais nacionais. Isso aqui tangencia muito a ideia da reserva estratégica de bitcoins por parte do governo americano, tá? Aqui não é exatamente o termo que foi utilizado pela senadora Cynthia Lummis quando ela escreveu a proposta, pelo próprio Donald Trump, de reserva estratégica de Bitcoin. Aqui fala sobre um estoque de ativos digitais. E é aí que o mercado leu isso de forma mista. Opa, peraí, é Bitcoin? Não é Bitcoin? Será que vocês vão sair comprando altcoins? E aqui eles desenvolvem um pouco a ideia. O critério dessa proposta deve ser estabelecido, né? Deve ser dito como que vocês vão estabelecer quais
criptos vão ser compradas dentro desse estoque, mas elas serão possivelmente derivadas de criptomoedas confiscadas pelo governo federal através de processos. Ou seja, aqui não ficou muito claro exatamente qual a proposta e o que eles estão querendo desenvolver. Ficou claro que o governo americano ele quer desenvolver um estoque, quer ter ali sim dentro da sua custódia, quer ter dentro do seu balanço ativos digitais, mas não ficou claro se ele quer comprar bitcoins, como a proposta inicial da reserva estratégica de bitcoins diz, comprar 1 milhão de bitcoins ao longo dos próximos 4 anos e utilizar esses bitcoins para bater na dívida pública americana, ou se a gente só está falando do governo americano não vender as criptos que ele já possui e que ele vai possuir eventualmente ao longo de processos que forem aparecendo pelo caminho. E aqui, pessoal, eu desconfio que o mercado não reagiu tão positivamente assim por conta de 2 motivos. Primeiro, tudo que está falando aqui nessa ordem executiva é tudo que a gente esperava que o Trump fosse fazer. Aqui a gente só tem um carimbo, uma validação. Nada ainda saiu do papel. Aqui está falando, vamos desenvolver uma regulação. O Trump, durante a campanha dele, ele falou, vamos desenvolver uma regulação. Aqui só está falando, regulação será desenvolvida. Legal, isso é muito positivo, é uma validação, é uma confirmação de que as coisas vão acontecer, porém a gente precisa ver a regulação de fato. Isso deve acontecer ao longo dos próximos 180 dias. E o mercado como um todo, ele estava muito esperançoso de que saísse uma comprovação de fato da reserva estratégica de Bitcoin. E o que saiu não foi isso. Foi, a gente vai ter um estoque que vai ter ainda uma proposta para definir qual vai ser a metodologia, o que vai comprar, como vai comprar, quanto vai comprar. Então não foi a confirmação que eu imaginava que se tivesse, faria o mercado deslanchar. Mas ainda assim, é muito positivo. A possibilidade do governo americano comprar altcoins, comprar uma moedinha. É um pouquinho bizarro isso. O que a gente pode fazer aqui é especular quais moedas, o que o governo americano pode comprar. Porém, antes disso, eu queria destacar um outro desenvolvimento muito interessante que aconteceu ainda ontem, que foi o governo americano rescindir o SAB 122, Staff Accounting Bulletin número 122. Nossa, Gabriel, o que é isso? Isso daqui era, de forma bem simples, uma lei, um pedido feito pela administração antiga da SEC, mais especificamente Gary Gensler, que proíbe que bancos americanos custodiem criptos ativos. O que eu quero dizer com isso? Hoje, os ETFs que a gente tem nos Estados Unidos, eles não são custodiados pelos bancos, eles não são custodiados pela BlackRock, eles são custodiados por empresas que podem custodiar criptoativos e possuem um braço de custódia fora dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ninguém pode prestar um serviço de custódia de cripto. Isso é importante para a indústria por vários motivos. Primeiro, agora grandes bancos vão se sentir mais confortáveis em oferecer produtos de cripto, porque a custódia será deles. Segundo, você diminui a dominância que alguns custodiantes têm no mercado. Hoje, praticamente 100% dos ETFs são custodiados pela Coinbase. Se a Coinbase for de vala, praticamente o mercado cripto inteiro vai de vala também. Então aqui a gente está falando de um desenvolvimento, sem dúvida, muito importante para o mercado cripto. Dito isso, a gente aqui já conseguiu passar por tudo que aconteceu, todas as notícias que aconteceram ao longo dessa última semana, que na minha visão foram muito positivas. Gabriel, mas o Bitcoin não bateu 120 mil dólares, 150 mil dólares, meu Deus do céu. Existem alguns motivos para isso, tá? O primeiro deles foi que, como a gente viu, a gente só teve uma validação do que a gente já imaginava que ia acontecer. Tudo isso que, vamos ter regulação nova, etc, na minha visão já estava no preço do Bitcoin. O mercado precisa se surpreender com alguma coisa nova, um fato novo, para o mercado subir, porque as coisas que já estão acontecendo, o mercado já achava que ia acontecer. O mercado é expectativa. Se as coisas acontecem dentro da expectativa, o preço não se mexe. Se as coisas são piores que a expectativa, o preço cai. Se as coisas são melhores que a expectativa, o preço sobe. Então as coisas precisam começar a sair do papel para, de fato, o mercado se sentir otimista de se mexer. Mas o que a gente pode fazer aqui é tentar especular alguns ativos que podem estar relacionados a esse estoque nacional do governo americano e principalmente tentar desenhar um pouco de um cenário para os próximos meses de cripto. Quando a gente vai entrando aqui para falar dos próximos possíveis impactos positivos, eu já queria começar falando um pouco sobre as criptos que o governo americano detém atualmente. Atualmente, o governo americano tem cerca de 21 bilhões de dólares em cripto. Disso, 20 bilhões de dólares está em Bitcoin. Especula-se que essa
reserva que vai ser construída ou estoque de ativos digitais, alguns ativos poderiam ser favorecidos nesse momento. Seriam eles, primeiro, os ativos que o governo americano já tem, aqui a gente está falando majoritariamente Bitcoin e Ether. Ah, Gabriel, tem BNB, TRX, Uni, Link, Render, Send, Band, Aave. Sim, mas um valor muito, muito pequeno, né? A gente está falando aqui de cerca de $1 milhão, é um valor irrelevante. Eu não imagino que isso daqui, o fato do governo americano ter uma quantidade gigantesca de ativos que foram confiscados em processos ao longo dos últimos anos, que isso daqui vai influenciar se o governo americano vai ou não comprar essas criptos aqui para frente. Eu consigo enxergar muito mais uma correlação com o portfólio da World Financial Liberty Institution, que é a empresa do Donald Trump que tem um braço de DeFi. Aqui eles possuem um portfólio muito mais coeso, que tem Bitcoin, tem muito Ether, beleza? E tem alguns ativos que possuem ou uma proximidade com os Estados Unidos ou produtos mais institucionais. Aqui a gente está falando de Aave, Link, Ena, Ondo, ativos que já possuem algum braço de tokenização, institucionalização e que possuem principalmente uma sede estabelecida nos Estados Unidos. Pode ser que essas criptos com essas características acabem se beneficiando no momento em que o governo americano decidir sair comprando cripto ou não. Isso ainda, infelizmente, muito no campo da especulação. Eu imagino que quando essa proposta concreta sair e ser definida se o governo americano vai ou não comprar cripto e quais criptos, isso tende a mexer bastante com o mercado, principalmente porque isso pode chamar outros países a seguirem o mesmo movimento. Isso aqui pode se tornar um padrão, países comprando cripto para abater da dívida pública americana. A própria Rússia, o próprio Putin já falou várias vezes sobre como é mais interessante ter Bitcoin do que ter dólar. E eu imagino que a partir do momento que o governo americano montar a sua reserva estratégica, montar o seu portfólio de cripto, imagino que a maior parte dos países do G20 vão seguir o mesmo caminho. E aí a gente está falando de uma força compradora de cripto gigantesca. Mas aqui ainda está muito no campo da especulação. Alguns impactos mais palpáveis que a gente tende a ver no mercado ao longo dos próximos meses é, primeiro, a aprovação de uma porrada de ETF. Isso aqui que está na tela para vocês, pessoal, é o número de pedidos de ETF em aberto, tá? A gente está falando de mais de 30, tá bom? Vamos ver se a gente tem um número aqui. Olha só, aproximadamente 30 aqui, pelo que eu vejo na lista. A grande maioria que estão chegando próximos da data de aprovação, Solana, tá? Um Bitcoin Ether, ETFs que tem Bitcoin Ether junto, alguns que são uma cesta de criptoativos, com uma porção pequena em algumas altcoins, mas principalmente Solana, XRP, tá? Alguns de Litecoin e mais recentemente apareceu alguns pedidos de ETF de Memecoin Trump, Bonk e Doge. Mas principalmente, quem que pode se beneficiar nessa próxima leva de ETFs aprovados? Solana e XRP. Esse deve ser o próximo impacto mais óbvio dentro do mercado. E um outro impacto também, um setor que deve crescer muito ao longo do ano de 2025 com essa nova administração da SEC, é o setor de tokenização. Pegar aqui uma notícia, uma entrevista que o Larry Fink, CEO da BlackRock, CEO da maior empresa de investimento do mundo, deu ontem. Ele fala que ele não vê a hora da SEC aprovar a tokenização de títulos de renda fixa e de ações. Vamos ouvir aqui ele falando. As a huge believer in crypto and blockchain tokenization, I want the SEC to rapidly approve the tokenization of bonds and stocks. Legal. O que ele fala aqui? Eu quero que rapidamente a SEC aprove essas tokenizações. Então, pessoal, pegando tudo que eu trouxe aqui para vocês, qual que é o cenário que a gente tem para esses próximos meses? Um cenário que, na minha visão, é melhor do que a encomenda. Eu tinha um ceticismo, eu tinha algumas dúvidas sobre quão rápido iriam ser os desenvolvimentos em torno do mercado cripto depois da posse do Trump. E parece que as coisas caminharão de uma forma mais efetiva e mais rápida do que eu imaginava, tá? Realmente muito positiva. Na minha visão, a primeira semana do novo governo foi muito positivo, passou sinalizações muito positivas para o mercado. Ah, Gabriel, mas o Bitcoin não explodiu para $120 mil, não sei o quê. Calma. As coisas levam tempo, tudo isso vai ser construído ao longo do caminho, essa permissão para tokenizar ações vai acontecer em algum momento, muito provavelmente vai. ETFs de Solana, de outros ativos serão aprovados ao longo desse ano.
A reserva, seja de Bitcoin, seja de altcoins, muito provavelmente vai ser aprovada. A nova regulação da SEC vai passar. São muitos desenvolvimentos que levam o mercado cripto de patamar. Gabriel, quanto que a gente pode subir? Eu venho aqui reforçando há bastante tempo a minha visão de que a gente deve ter Bitcoin acima de 150 mil dólares, quem sabe 200 mil dólares no ano de 2025. É a minha visão, é a minha meta para esse ano. Eu acredito factível, dadas as coisas que podem acontecer. Quando? Não sei, porque a gente ainda tem um percalço aqui chamado macroeconomia. Eu vou colocar aqui, e macroeconomia, pessoal, eu sempre reforço bastante isso, tá? Macroeconomia é rei no mercado cripto. Infelizmente, a gente depende muito do cenário macroeconômico ainda, tá? Dito isso, do ponto de vista macroeconômico, a gente ainda tá num cenário ruim para ativos de risco. Taxa de juros lá em cima nos Estados Unidos, economia americana forte, inflação forte. Trump falou ontem em Davos, vou conversar lá com o pessoal do Fed, falar para eles diminuírem a taxa de juros, porque juros altos é ruim, mas a gente tem que ver como as coisas vão se desenrolar ao longo do ano de 2025. O que a gente está tendo de previsão do mercado é que a taxa de juros se permaneça inalterada até junho. E é por isso que nas análises macroeconômicas que eu venho fazendo aqui no canal, eu destaco, pessoal, vamos pensar em um cenário do mercado lateralizado nos primeiros 6 meses? Se isso acontecer, não fique em pânico, porque vai ser normal. Você não viu ali o prazo que tem para o grupo de trabalho do Trump fazer as coisas relacionadas a cripto? 180 dias, 6 meses para as coisas começarem a sair. E aqui a gente está falando de 6 meses para os juros voltar a cair. Então olha como as coisas podem entrar num hiato e o mercado ficar pessimista no curto prazo, para só lá na frente ele retomar a pernada de alta. Mas o que é mais importante aqui é o seguinte, a gente está de frente para catalisadores positivos que ainda vão acontecer ao longo dos próximos 12 meses. Tudo isso que eu falei para vocês do ponto de vista regulatório político e a questão do corte de juros. O mercado está precificando aqui, na linha azul, que vai ter um corte de juros em junho e depois não vai ter mais corte de juros no ano de 2025. Eu acho isso muito pessimista do ponto de vista do mercado. Imagino que a gente tem um cenário de 2, 3 cortes de juros ainda esse ano. Então, com tudo isso de coisa acontecendo ao longo do ano, por que a gente tem que ficar focando tanto no curto prazo? Vamos ficar otimista com o longo prazo e esperar esses catalisadores acontecerem e o mercado voltar a se recuperar. E quando eu digo voltar a se recuperar, eu digo voltar a se recuperar principalmente as altcoins, que é o que todo mundo quer ver, as altcoins explodindo, cenário de liquidez bom, euforia e tudo mais. Porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, pessoal, eu estou falando de Bitcoin acima de 106 mil dólares. A gente está no all-time high, máxima histórica. O mercado está bem, o mercado está ótimo. Pode melhorar ainda mais. A gente só precisa ter paciência. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo que eu não estava esperando fazer. Espero que ele não tenha ficado muito desorganizado aqui, porque eu não preparei a apresentação nem nada. A qualidade pode ter ficado um pouco abaixo do que eu gostaria que ficasse. Mas se vocês gostaram, fortalece com like, fortalece com comentário, mandem feedbacks aqui. Como eu falei, esse tipo de vídeo assim, mais de atualização, não costuma ir bem aqui no canal. Costuma os vídeos de altcoins irem melhores. Mas vocês pediram bastante, então eu resolvi parar o que eu estava fazendo e vim aqui gravar para vocês. Beleza, pessoal? Espero que tenha dado uma visão geral bem interessante sobre esse começo de governo Trump. Eu tô bem otimista. E vocês? Contem aqui embaixo nos comentários também. Vamos conversar. Adoro conversar com vocês. E até o próximo vídeo.